A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sob a direção da primeira presidência e do Conselho dos 12 Apóstolos, apresenta o fortalecimento dos quórums do sacerdócio. Conta-se o relato de certos pastores que, para se protegerem do forte vento invernal, aqueciam-se ao redor do fogo. Eles estavam preocupados com seu fiel cão pastor, chamado Pintado, que há horas não era visto no acampamento. Sabiam que um cachorro perdido num tempo daqueles podia facilmente morrer. Decidiram então procurá-lo. Percorreram todo o desfiladeiro na neve. Depois de algum tempo, notaram alguma coisa que se movia contra a encosta branca da montanha do outro lado do vale. Ao se aproximarem do local, viram uma ovelha que, com a lã toda coberta de gelo e neve, estava sendo empurrada por Pintado em direção ao rebanho. Pintado a puxava gentilmente pelas orelhas e em seguida latia e a rodeava, dando-lhe pequenas mordidas nas pernas, a fim de que seguisse em frente. Resoluto, Pintado guiava pacientemente a hesitante e quase congelada ovelha em direção ao rebanho. Há muitas ovelhas perdidas neste mundo tempestuoso. Porém, há também muitos líderes determinados que, como Pintado, procuram pacientemente encontrar as ovelhas perdidas do Senhor e trazê-las de volta ao rebanho. Na qualidade de líderes do sacerdócio, vocês são os pastores de Israel. Possuem as chaves das bênçãos de seu rebanho, os membros de seus quórums. Há membros de seu quórum que ainda não se inteiraram das oportunidades que o sacerdócio oferece. Ouçam o que o presidente Spencer W. Kimball disse. Entristece-me pensar naqueles inativos portadores do sacerdócio de Deus e em suas famílias, cujos pais não oferecem liderança ativa no sacerdócio. Essas famílias não estão desfrutando as bênçãos do Senhor como nós. Elas não fazem oração familiar regularmente e nem se alegram no decorrer das reuniões familiares. As Escrituras são raramente ou jamais ensinadas em seus lares, e os filhos dessas famílias não sentem dos lábios e corações de seus pais o testemunho do Evangelho restaurado. Pais inativos como esses são gigantes adormecidos. Precisamos acordá-los gentilmente e inspirá-los a honrar seu sacerdócio e a colocar seu chamado no sacerdócio em primeiro lugar em sua vida. Há jovens que vagueiam por veredas estranhas e que necessitam da associação e do bom exemplo de membros fortes de um quórum. Como se poderá animar esses pais inativos? De que maneira esses jovens errantes irão encontrar o caminho certo? O seguinte conselho foi dado à igreja por um profeta em nossos dias. Quando não fortalecemos os quórums da igreja, talvez tentemos compensar a situação ao formar uma quantidade de outras organizações ou programas, todos eles destinados a fazer aquilo que podíamos fazer bem e uma única vez se tivéssemos eficientes quórums do sacerdócio. Irmãos, a resposta é clara. Precisamos fortalecer os quórums. O Salvador fortaleceu seus discípulos ao se importar por eles. Ele andou com eles, ensinou e amou-os. Deu-se a si mesmo pelo bem-estar deles. Ao empregarem os princípios corretos do sacerdócio e seguirem os procedimentos delineados nas Escrituras, nos manuais do sacerdócio e em apresentações anteriores da liderança do sacerdócio, muitos líderes de quórum estão tendo renovado sucesso no fortalecimento dos membros do quórum. A seguir apresentaremos exemplos de sucessos alcançados por líderes e membros do sacerdócio que estão seguindo o exemplo do Salvador. Uma certa estaca tem tido grande êxito na reativação de pais e filhos. As presidências dos quórums, periodicamente, fazem uma lista completa dos membros inativos do quórum
ou de elders em perspectiva e discorrem sobre os mesmos na sua reunião de presidência. A presidência faz visitas pessoais quando não tem dados suficientes. Decidem, por meio de oração, quais são os 5 ou 6 indivíduos mais propensos a aceitá-los e elaboram um plano para ajudá-los. Em outro quórum de elders, a presidência seleciona cuidadosamente os mestres familiares para ajudarem a reativar seus membros. Eles também descobriram que apresentar pessoalmente os mestres familiares às suas novas famílias é efetivo. Ao seguir os conselhos da igreja, um grupo de sumos sacerdotes designa alguns de seus eficientes sumos sacerdotes para servirem como mestres familiares junto aos elders e elders em perspectiva inativos. Recebem essa designação, sob a direção do bispo, na reunião do Comitê Executivo do Sacerdócio da Ala. O presidente dos elders geralmente apresenta sugestões na escolha de companheiros e famílias inativas. O presidente dos elders e o líder do grupo de sumos sacerdotes, juntos, chamam esses sumos sacerdotes para servirem como mestres familiares junto aos elders e elders em perspectiva inativos. Eles são instruídos a informar o presidente do quórum dos elders acerca de sua nova designação. Num certo quórum de sacerdotes, a liderança de grupo comprometeu-se a se lembrar dos aniversários e realizações de todos os membros de seu quórum, especialmente os poucos que são inativos. Eles visitam suas casas nessas ocasiões especiais. Isso tem causado uma grande diferença em sua atitude com relação aos membros do quórum e à igreja. Eles sabem que o quórum tem interesse neles. A presidência de um quórum de diáconos, por exemplo, faz muitas coisas a respeito dos membros inativos de seu quórum. Uma coisa que não fazem, no entanto, é ficarem desanimados. Eles visitaram um dos membros inativos do quórum 19 vezes antes que ele começasse a vir às reuniões. Eles descobriram que é muito mais fácil reativar alguém quando essa pessoa sente que é querida. Em um outro quórum de elders, um mestre familiar, designado para visitar uma família inativa, serve-se de sua própria família para ajudar a ativar essa família inativa. Gostam de se reunir para a reunião familiar de 2 em 2 semanas na quarta-feira à noite. Quando o quórum ou a ala tem uma atividade, eles convidam essa família para que os acompanhe. Essa demonstração de interesse resultou na reativação da família. Um outro quórum de sacerdotes não possui membros inativos devido às atividades e projetos de serviço bem planejados. Em virtude de cada sacerdote estar ocupado com algo, um forte laço de irmandade está se desenvolvendo nesse quórum. Quando um quórum de elders deu uma festa surpresa de aniversário para um de seus elders em perspectiva inativo, este exclamou: "Pensei que tudo o que vocês queriam era me ver na igreja. Agora sinto que estão realmente interessados em mim, e isso faz uma grande diferença." Um meio de ajudar indivíduos a aumentarem sua fé e sentirem-se úteis é oferecer-lhes uma oportunidade de servir. A um elder em perspectiva que gostava muito de fazer amizades, foi solicitado que supervisionasse os recepcionistas em uma conferência de estaca. A presidência de um quórum de mestres solicitou a um diácono, já de idade, que organizasse um programa esportivo para o quórum e ajudasse na supervisão do mesmo. Ele disse que não podia, pois jamais havia feito isso antes. A presidência respondeu que também nunca havia feito coisa semelhante, e que essa era a razão pela qual lhe haviam pedido para ajudar. Um outro elder inativo que gostava de lavoura foi chamado para ser membro de um comitê encarregado de um projeto de bem-estar. Todos esses 3 possuidores do sacerdócio foram reativados. Uma presidência do quórum de mestres
desejava ajudar uma jovem família da ala após a morte do pai. Depois de entrar em contato com o bispado, trabalharam vários meses como uma equipe para amparar essa família. Uma presidência do Quórum de Élderes bem-sucedida identificou várias das maiores necessidades do quórum. Havia viúvas na ala que necessitavam de assistência. A presidência desejava proporcionar oportunidades esportivas e sociais para os membros do quórum. Havia visitas do sacerdócio a hospitais para se organizar. Membros do quórum precisavam começar a fazer o trabalho genealógico e também precisavam publicar um jornalzinho do quórum trimestralmente. Essa presidência do Quórum de Élderes procurou envolver todo membro do quórum que quisesse aceitar a responsabilidade de participar em um dos comitês do quórum. A presidência reunia-se com os comitês periodicamente a fim de se inteirar do andamento dos projetos e fazer designações. O diretor do comitê e seus membros foram grandemente fortalecidos e se originou um grande sentimento de amor e irmandade no quórum. Serões domingueiros e reuniões informais são maneiras eficientes de se reativar pessoas. Os sacerdotes podem apresentar as palestras dos missionários, ou os élderes e élderes em perspectiva com suas respectivas esposas podem se reunir em grupo para estudar o Evangelho. As Escrituras e o Manual de Estudo do Sacerdócio de Melquisedeque podem ser utilizados eficientemente no decorrer desses estudos acerca do Evangelho. Certo presidente do Quórum de Mestres revitalizou seu quórum, sugerindo a seus membros que participassem mais das lições. Todos concordaram em trazer as Escrituras às reuniões do quórum, a fim de participar das aulas. Eles foram visitar os mestres inativos e acabaram convertendo-os a que assistissem às reuniões do quórum. Constataram que o seu chamado de mestres havia adquirido um novo significado em sua vida. Sentiram-se mais bem preparados para se tornarem sacerdotes e, eventualmente, receberem um sacerdócio maior e corresponder ao chamado para servir numa missão. Como pintado, o fiel cão-pastor, que sabia o que fazer e se importava, ele salvou uma ovelha perdida. Há muitos líderes de quórums fiéis aprendendo e cumprindo seu dever, e assim guiando os filhos e filhas de nosso Pai Celestial que se perderam no mundo tormentoso de volta ao rebanho. Vamos todos reconhecer o poder do sacerdócio, aprender sobre nossos deveres e conhecer essas palavras do Senhor. Em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.